Deixa eu primeiramente me apresentar. Meu nome é Anderson Torres, eu sou coordenador de inovação da Senior Sistemas e também estou atuando como gerente de produto da Wipo, que é a nossa fintech, a fintech criada pelo grupo para poder atender aí aos clientes aí com serviços financeiros. Nós vamos fazer a nossa live dividida em dois momentos. O primeiro eu vou falar um pouco sobre o Pix, o que nós está, os principais assim highlights a respeito do Pix, fazer um aprofundamento, falar um pouco sobre alguns conceitos e depois a gente vai falar sobre o que a Senior, né, e as unidades de negócio da Senior estão desenvolvendo a respeito do Pix, o que já está disponível, o que ainda está em desenvolvimento. E aí, por fim, a gente abre aí para perguntas, né? Então, se a gente tiver alguma pergunta aí também que a gente não conseguir resolver de bate-pronto, aí junto com a Ariadna, aí a gente vai estar organizando aí uma resposta para vocês depois, para que todos sejam atendidos aí. O Pix ainda tem várias incertezas, assim, ele está disponível no mercado já, mas ainda tem bastante coisa que está sendo desenvolvida, a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas a gente vai tentar ir sanar daí as perguntas que vierem. Muito bem, acho que a gente já pode começar. Então, falando sobre o Pix, eu acho que o primeiro slide aí que a gente vai compartilhar com vocês aqui, só um pouquinho aqui que a apresentação estava fora da ordem aqui. Isso. A primeira coisa que a gente vai compartilhar com vocês é falar um pouquinho sobre o que é o Pix. Então, o Pix é a nova modalidade de pagamento. Então, o que significa isso, né? O Pix ele é um meio de pagamento como outro meio de pagamento que a gente já conhece, como cartão de crédito, cartão de débito, cheque ou até mesmo dinheiro, né? Ele é um meio de pagamento. A característica do Pix, a principal característica é a transferência de dinheiro de forma instantânea, então não existe aquele processo de compensação, né? O Pix ele tem uma questão bastante importante, que ele está conectado, né, com o Sistema Financeiro Nacional, ou seja, ele é um serviço financeiro que conta com toda a segurança do Banco Central para poder operar. O Pix ele tem como conveniência, né, a possibilidade de você poder fazer transferências, né, pagamentos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou seja, ele está 100% disponível, né? É um serviço que está sempre disponível. Diferente, por exemplo, da TED, né, que a gente tem aí janelas, né, de compensação. O Pix é um ambiente aberto, então, por ser um ambiente aberto, e esse aqui é um grande diferencial quando a gente compara, por exemplo, outras iniciativas de pagamentos instantâneos mundo afora, como na China, por exemplo, onde o pagamento instantâneo ele ficou na mão de duas grandes empresas. O Pix ele foi pensado pelo Banco Central para ser um ambiente que pudesse comportar os mais diversos atores. Então, hoje a gente tem aí, são por volta aí de 700 empresas que já estão habilitadas a ser um participante do Pix. Eles vão começar uma nova rodada de chamada de novas empresas para participarem, ou seja, desde bancos, grandes bancos, financeiras e fintechs das mais diversas podem participar do Pix, né? O Pix ele tem um ponto interessante também, é que ele tem um enriquecimento das informações de transação, o que vai permitir e vai facilitar muito a conciliação de transações financeiras nos sistemas de gestão, e é uma característica bem interessante aí desse meio de pagamento. Aqui a gente tem algumas tecnologias que elas serão utilizadas, né, pelo Pix, né, que já estão disponíveis, né, digamos assim, para poder operar com o Pix. A primeira dela, e a que vai impactar mais a vida das pessoas
é o QR Code dinâmico e o QR Code estático. A gente já tem alguns exemplos de pagamentos instantâneos que já estavam acontecendo antes do Pix, com algumas fintechs, como o próprio iFood, o PicPay, que já utilizavam o sistema de QR Code para poder fazer pagamentos. Mas agora, com o Pix, então, há uma padronização desse QR Code, há um padrão chamado um BR Code, e esse padrão de QR Code, ele passa, então, a ser utilizado por todas as fintechs e bancos que ofereçam o sistema de pagamento com o Pix usando o QR Code. Aqui existe uma diferença entre o QR Code dinâmico e o QR Code estático. O QR Code estático é aquele QR Code que ele fica impresso, né, no balcão da loja, ele fica impresso no PDV, e a pessoa, então, ela vai lá e, com o seu celular, utilizando o seu aplicativo de Internet Banking, ele vai lá e fotografa aquele QR Code da loja para fazer um pagamento. No QR Code estático, você vai precisar colocar o valor, né, para poder fazer esse pagamento. Já no QR Code dinâmico, é um QR Code que é gerado por um software, né, e ele fica disponível daí na tela de um aplicativo, na tela do PDV, e nesse caso, esse QR Code daí ele já vem com... Ele é específico para aquela transação, né? Então, depois que é feita aquela transação, aquele QR Code ele passa a não ter mais efeito. Ele é um QR Code por transação. Então, esse é o QR Code dinâmico. E, nesse caso, ele já vem, inclusive, com o valor preenchido do QR Code. Muito bem. Uma outra forma de fazer também o pagamento será utilizando chaves de endereçamento. Essas chaves de endereçamentos e o QR Code, eles são formas de atalho. Então, imaginem que, ao invés de eu utilizar, né, as informações bancárias, né, como eu faço numa TED, número do banco, número da agência, número da conta, CPF do usuário, do titular da conta, eu posso usar ou um QR Code ou uma chave como atalho para poder inserir os dados dessa conta e fazer daí um pagamento ou uma transferência. As chaves de endereçamento que o Pix vai utilizar são CPF ou CNPJ, telefone, e-mail e uma chave aleatória. Como é que isso vai funcionar, né? Então, eu posso usar uma chave para uma instituição financeira. Então, se eu cadastrei, por exemplo, no banco A, eu cadastrei o CPF, se eu tenho uma conta no banco B eu vou ter que cadastrar uma outra chave, porque a chave do CPF eu não vou poder utilizar, porque ela já está sendo utilizada por um banco. E assim por diante. Se eu cadastrei o meu e-mail numa outra instituição, esse e-mail eu não posso usar para cadastrar uma nova instituição. Eu vou ter que escolher uma outra chave para fazer isso. Existe também uma chave aleatória, que é um código bem grande, um código numérico, alfanumérico ali, que é para poder fazer uma chave aleatória. Daí essa chave aleatória também ela vai poder ser usada. Existe um limite de chaves, se eu não me engano, para pessoa jurídica, eu acho que são, agora me deu um branco aí, mas são 20, acho que são 20 chaves que eu posso ter, e na pessoa física são 5 chaves. Então, a chave ela é um atalho para poder fazer essa operação. Bom, e se eu não tiver uma chave, eu posso usar o Pix? Vai poder usar, mas vai precisar daí digitar os dados da conta, né, para poder fazer uma transferência usando um formulário. Muito bem. Existem alguns requisitos que o Banco Central determinou para que as instituições financeiras, né, participantes direto e indireto do Pix, tivessem de disponibilizar para os seus clientes. Então, o QR Code, né, e as chaves de endereçamento são elementos obrigatórios aí que todas as contas, né,
seja de qual for a instituição que a gente está usando, aí vai precisar disponibilizar no seu principal canal digital. Então você já deve ter percebido, né? Quem utiliza aí aplicativo de celular de banco, que todos os aplicativos aí eles já disponibilizaram, né, a possibilidade de você fazer o uso do Pix como numa transação financeira. Muito bem. Aqui o Banco Central ele assim, elencou algumas aplicações para o Pix, né? Alguns casos de uso, e esses casos de uso, eles estão muito ligados, né, à vida da pessoa comum, né, na transação B2C, digamos assim, né, ou peer-to-peer, né, pessoa entre pessoa. Desde pagamentos de serviços, né, como a transferência entre pessoas. No varejo, então, ali, esse é um exemplo aí de um QR Code estático no varejo. Ali no pipoqueiro ali também tem um modelo de QR Code estático. E também na parte de serviços públicos. O Banco Central fez parcerias aí com o Tesouro Nacional para que entradas em museus, em parques que são controlados pelo Tesouro Nacional, já se possa usar o Pix. E aí, nesse caso, né, esse exemplo aí nos serviços públicos ali, é bem interessante porque você está conectando, né, o meio de pagamento a um controle de acesso, por exemplo, como, por exemplo, um metrô, né, que você também faz esse processo, né, paga para poder passar pelo controle de acesso. Então, essas são algumas das aplicações. Muitos casos de usos ainda serão descobertos, né, à medida que as empresas forem adotando o Pix. Por exemplo, no e-commerce já se tem um entendimento aí que o Pix vai ter uma boa aplicação para pagamentos de compra à vista, porque aí não vai, por exemplo, ter a necessidade de aguardar a compensação, né, do pagamento à vista para processar o pedido. Então, esse é um ponto bem interessante aí nesse processo do Pix, né, utilizando no e-commerce, né. A gente entende também, né, que o Pix deve ser utilizado pelo back-office das operações das empresas, né, na parte do financeiro, lá no contas a pagar e no contas a receber, para pagamento de fornecedores e das obrigações da empresa que vão chegando, né, à medida que o Pix vai se popularizando, é bem provável que as empresas vão começar a receber contas a pagar aí utilizando o Pix, tanto de concessionárias como água, luz, telefone, esse tipo de coisa, como também de outros boletos, né, que hoje são feitos pelo Pix, pelo processamento de boletos e que podem estar aparecendo aí na forma do Pix. E também para recebimento, né, para os seus clientes. Então, as empresas também vão estar emitindo aí, provavelmente, no futuro, títulos, né, a receber com o QR Code, não mais com o código de barra. Então, essas são algumas aplicações. O interessante disso tudo é a interoperabilidade. Então, é uma coisa que até pouco tempo atrás era um pouco mais complicado de fazer, por exemplo, fazer uma transferência, né, de uma fintech, por exemplo, para uma conta no sistema financeiro, uma conta de um banco. Isso era um processo que era um pouco diferente para fazer. Agora não, agora você vai, por exemplo, poder transferir o dinheiro de uma fintech que você utiliza diretamente para uma conta de um banco utilizando o Pix. Então isso vai ficar muito, muito mais simples, né? No processo do QR Code, né, a facilidade nas transferências, elas vão acontecer no processo bem assim intuitivo, né? Num celular, né? O celular que vai receber, por exemplo, a transferência, ele vai no aplicativo da instituição financeira, mostra o QR Code, e o celular que vai fazer, ele fotografa ali o QR Code do colega, né, que está apresentando o celular, e aí a gente tem
a transferência acontecendo. Toda transferência ela vai sempre precisar de uma confirmação do usuário, né? Então, essas transferências com QR Code, ela é instantânea, mas ela vai precisar da confirmação dos dados, né? Então, uma vez que é fotografado o QR Code, os dados daquela conta aparecem na tela do celular e a pessoa vai poder fazer a confirmação. Então, isso é bem importante também. Aqui eu estou listando alguns benefícios do Pix, né? Então, é um serviço de pagamento fácil, ele tem um custo menor, e essa questão do custo é bem importante a gente atentar, assim, que existe a questão do custo e existe a questão das taxas, né? Então, o Banco Central ele determinou que transações de pessoa para pessoa, transações que envolvam a pessoa física, ele vai ter casos de gratuidade. Então, a gente já vê as instituições financeiras aí, inclusive, informando essa gratuidade nesse processo. Para as transferências de pessoa jurídica, aí serão aplicadas taxas, como, por exemplo, uma taxa da TED ou a taxa do boleto. Então, também será aplicado taxas em cima do Pix. Como que vão funcionar essas taxas? A gente tem visto no mercado duas modalidades, né, de cobrança dessas taxas. Então, elas vão acontecer ou no formato muito parecido com o boleto, que é uma taxa fixa, ou no formato parecido com o do débito do cartão de débito, que é um percentual sobre o valor transacionado. Então, esses são as duas modalidades, né, que estão presentes hoje no mercado e que a gente já pode observar aí tanto bancos quanto fintechs aplicando. E vai existir uma competição, né, maior entre os prestadores de serviço. Então, o Pix ele começou aí com 700 e tantas empresas aí já homologadas para oferecer o Pix como participantes, né, do Pix. Facilita a entrada de novos players, então, assim, inclusive já está começando a nova chamada, né, o Banco Central já está começando a nova chamada para isso, né, tem um potencial de inclusão financeira bastante importante, e essa questão da inclusão financeira é interessante a gente comentar, assim, que a experiência, né, do Pix entre qualquer instituição financeira é muito parecida, porque o Banco Central determinou um conjunto lá de 21 interfaces que qualquer instituição, seja ela uma cooperativa de crédito, um banco, uma fintech, precisam disponibilizar para que a pessoa tenha experiência com o Pix no Internet Bank, digamos assim, da instituição financeira. Então, se eu usei o Pix, por exemplo, no banco A, se eu tenho uma conta no banco B e for usar o Pix, as telas, né, a interface vai ser muito parecida, por causa que precisa obedecer essa padronização. Então, existe aí a questão da segurança, que o Banco Central afirma. Depois eu vou falar um pouco mais aí sobre alguns cuidados aí sobre questões de fraudes, que é bem importante, né? Então, tem vantagens tanto para o pagador como para os recebedores, né? E isso é algo bastante importante, que ele traz vantagem para as duas pontas, né, desse processo. Aqui é uma imagem ela é uma imagem divulgada pelo Banco Central, que explica um pouco desse ecossistema, né, ao redor do Pix. No centro a gente tem essa figura ali como se fosse uma infraestrutura de disco, de servidor ali no meio. Esse ícone ali, ele representa o sistema de liquidação do Pix. Então, a gente tem, para os boletos, né, existe o sistema que eles chamam SPB, Sistema Brasileiro de Pagamentos, que ele é o que processa os boletos, né, e quando a gente fala do Pix, a gente tem o SPI, que é o Sistema de Pagamento Instantâneo. O SPI, então, ele é dividido pelo processo de liquidação e tem um diretório, né, que eles chamam de DICT, que é o diretório onde estão gravadas todas as chaves. E aí é interessante, por exemplo, que se eu, por acaso, né, der uma chave, né, para uma instituição financeira, por exemplo,
Lá no banco A, eu coloquei o CPF como minha chave de Pix. Então, isso significa que quando eu for fazer uma transação de Pix, eu posso simplesmente falar para a pessoa o meu CPF e ela vai poder transferir e esse dinheiro vai cair na conta desse banco A. Se eu quiser trocar isso, é possível. Aí eu vou ter que ir lá no banco B, por exemplo, onde eu queira colocar o CPF e dizer, olha, eu quero tirar o CPF do banco A e colocar no banco B. Então, essa troca de chaves também vai ser possível fazer. Ela demora algumas horas ou dias aí para que seja processada, mas também é possível. Então, se você colocou, por exemplo, a sua chave CPF e gostaria de trocar de instituição, isso vai ser possível graças a essa gestão aí desse DICT, né, desse diretório de chaves que é organizado pelo Banco Central. Aqui existem dois tipos de participantes, o chamado participante direto e o participante indireto. Qual é a diferença entre esses dois? Entenda-se participante uma instituição financeira, uma fintech. Para que uma empresa possa ser participante, ela tem que oferecer algum tipo de conta. Então, se eu não tenho, se a minha instituição, né, não tem conta, por exemplo, eu tenho, por exemplo, vamos imaginar uma casa de câmbio. A casa de câmbio trabalha com dinheiro, faz transações financeiras. Mas a minha casa de câmbio oferece uma conta digital. Se ela oferecesse uma conta digital, ela poderia ser participante. Se ela não oferece, ela não tem essa característica de participante. Então, ela vai ser uma iniciadora de transações. Mas ela vai usar uma conta digital de uma outra instituição, por exemplo, para poder fazer o Pix acontecer. Então, o participante ele precisa ter uma conta. Que tipo de conta é essa, né? Pode ser uma conta digital, pode ser uma conta corrente, pode ser uma conta poupança. A conta salário, aquela conta salário, ela, por enquanto, ela não está apta para fazer transações de Pix. Então, você precisa ter uma conta corrente, ou uma conta de pagamento, né, ou uma conta poupança, para poder fazer essas transações. Beleza. O participante direto, ele está conectado diretamente ao sistema financeiro através daquela rede do sistema financeiro. O participante indireto, ele se conecta a um participante direto para poder fazer a transação. Então, imagine que eu tenho uma fintech, ela é uma fintech menor, e essa fintech ela precisa se conectar a um banco, por exemplo, para que esse banco possa fazer a transação do Pix para ela. Então tem esse caminho aí para ser feito. E aí existem os provedores de serviço, né, que provê contas transacionais. Esses provedores, então, que são os participantes, eles podem estar conectados a um iniciador. O que é um iniciador ali? Que é a parte do pagador. Então, o que acontece? Essa iniciação de pagamento ela pode ser feita a partir de um software de PDV. Então, o software de PDV ele se conecta a um provedor de conta transacional, que pode ser um participante direto ou indireto, que se conecta daí com o SPI. E esse processo vai lá para o outro lado também para a parte do recebedor. Então, essa aqui é a estrutura básica do Pix. Então, o importante é a gente ter em mente, né, que o participante, né, que esse provedor, né, participante, direto ou indireto, ele precisa oferecer uma conta digital, ou uma conta de pagamento, ou uma conta corrente. Aqui é um ponto que eu gostaria de trazer para todos, em relação às fraudes. No webinar passado que a gente fez dentro da Sênior, a gente não falou de fraudes, agora a gente já está falando. Por quê? Porque já está rolando algumas notícias aí de golpistas, né, tentando fazer alguns tipos de fraudes, né? A fraude mais comum aí que está acontecendo e que a gente queria chamar a atenção de vocês é no cadastramento de chaves. Então, alguns golpistas estão criando, né, comunicações via e-mail, SMS, e criando páginas que imitam os bancos para que as pessoas possam colocar os dados de financeiros nessas páginas e aí capturando informações para poder fazer algum tipo de golpe. Então, isso é bem importante. Se vocês forem cadastrar
alguma chave, né? Lembre-se de sempre utilizarem os próprios canais digitais das instituições financeiras, que são os internet banks e os aplicativos de banco que você já utiliza para fazer isso, ou os sites oficiais dessas instituições, né? Tomar muito cuidado aí que os caras colocam um domínio muito parecido com o domínio do banco, da instituição financeira, e as pessoas acabam caindo, né, nesse tipo de golpe. E isso também eles estão mandando muito por e-mail, né, e aí as pessoas acabam se distraindo aí e fornecendo informações que não deveriam estar fornecendo. Então, o cadastro, né, é sempre bom que ele seja feito, né, pelo canal oficial da instituição financeira. Alguns aqui, esse slide aqui eu vou tratar um pouquinho sobre o impacto do Pix. Então, junto com o Pix veio todo um burburinho na mídia, né, a respeito de algumas coisas que poderiam acontecer a partir do momento que o Pix, em novembro, né, entrasse em operação. Uma delas era em relação a TED e o DOC, e o que a FEBRABAN, né, afirmou, né, a respeito disso, dia 9 de novembro. Né, eles disseram que, de acordo com a FEBRABAN, tanto o TED quanto o TOC devem permanecer. E se a gente olhar aí para alguns bancos, né, a forma que eles estão utilizando para poder fazer a precificação do Pix é baseado naquele modelo que eu falei do débito, do cartão de débito. Então, isso significa que se eu for fazer transferências muito altas, com valores muito altos, nessas instituições que estão utilizando esse sistema de precificação, provavelmente vai ser mais barato ainda usar uma TED e um DOC. Mas é por causa do modelo de precificação que alguns bancos estão utilizando. Então, por isso, essa afirmação da FEBRABAN. Se esse modelo de precificação vai perdurar, a gente não sabe. Está todo mundo testando. E alguns bancos foram para esse caminho, de cobrar um percentual sobre a transação. O Pix, né, ele veio com um novo meio de pagamento e vai desafiar a indústria de cartões e maquininhas e os grandes bancos. Né? Então, algumas pessoas, né, alguns comentaristas, digamos assim, da internet, estão falando que o Pix vai acabar, por exemplo, com o cartão de débito, principalmente. Essa também é uma outra coisa que a gente vai ter que ver lá na frente, se isso realmente vai acontecer ou não, né? É interessante, por exemplo, que ainda hoje, né, se a gente verificar, ainda hoje existem pessoas e empresas que utilizam o cheque como meio de pagamento, porque existem casos de usos bem específicos que o cheque, por exemplo, ainda é uma opção interessante. Talvez a gente deve ter a mesma coisa com o Pix. Né? Então, sim, vão ter alguns casos de uso onde se usa o cartão de débito, por exemplo, a história de comprar no e-commerce, né? Ao invés de usar o cartão de débito, talvez as pessoas prefiram utilizar no e-commerce o Pix. Mas ainda são inferências que a gente está fazendo. A gente só vai saber à medida que isso se popularizar e ao longo dos próximos meses e anos aí, de fato a gente vai saber se houve uma substituição maciça ou não. O fato é que o Pix ele foi criado para reduzir o volume de dinheiro circulando. Então essa foi uma preocupação do Pix, do Banco Central, né, ao criar o Pix. Então, se a gente pensar assim, qual o meio de pagamento em que o Pix foi desenhado para substituir? Primeiramente foi o dinheiro. Então, o dinheiro é uma forma de transação instantânea, em espécie, né? E o Pix ele vem justamente para substituir ou para reduzir o uso do dinheiro em espécie nessas transações. Por quê? Né? Porque o dinheiro ele é mais caro, né? O dinheiro ele precisa de um aparato de segurança maior, de transporte, para poder transportar o dinheiro. O dinheiro no Brasil realmente ele é caro, né, devido a todos esses fatores de segurança que a gente vê aí hoje
no nosso cenário nacional, né? Então, esse seria, né, o principal objetivo, né, em termos de substituição, né, de impacto nos meios de pagamentos atuais, seria a substituição do dinheiro. Muito bem, vamos falar um pouco sobre dentro do grupo sênior, né, o que a gente já está fazendo e o que a gente vai fazer ainda, né? Então, a gente criou uma página, né, a Sênior e a WIPO criaram uma página em conjunto chamada Tudo o que você precisa saber, né, sobre o Pix, e essa página, então, é wipo.com/pix, e lá a gente está colocando informações, né, do RP, dos outros sistemas, né, e da própria WIPO em relação ao que está sendo feito aí no Pix. A gente fez uma live em junho, fizemos uma nova live em novembro a respeito do Pix, e também a gente publicou aí um artigo recente aí sobre o Pix e a transformação financeira na palma da mão, que também são algumas informações aí que a gente está distribuindo para o mercado aí a respeito do Pix. Além disso, né, a gente fez uma análise, né, então para isso foi criado dentro da Sênior um comitê, onde equipes de produto de todos os sistemas, né, e subsistemas da Sênior participaram, para poder fazer uma análise, né, do impacto do Pix nesses sistemas. Então, assim, a gente percebeu, né, que na cobrança escritural, seja lá de qual for o RP da Mega, o RP de transporte, o RP da Sênior, né, o RPX, que a gente está colocando no mercado também, todos eles vão ter impacto na parte da cobrança escritural. Um outro ponto aí que a gente percebe aí que vai ter impacto é na parte do pagamentos eletrônicos. Então, na parte de pagamento também, né, a gente percebeu aí que vai ter um impacto. Vai ter um impacto também, né, nessa questão das chaves. Então, o cadastro, né, o cadastro de um fornecedor, por exemplo, né, ele pode ser impactado aí pela chave do Pix. O cadastro de um colaborador, né, o colaborador está lá, ele entrou na empresa, né, aí ele informa lá para a empresa, né, qual é a conta que ele tem, que ele utiliza na empresa, e aí talvez nessa conta, além de tudo isso, pode ser que tenha a chave também do Pix. Então a gente está fazendo uma análise, estamos vendo quais são os cadastros dentro do RP que vão ser impactados pelo Pix, e na parte do recebimento lá no PDV também. A Sênior não está trabalhando com uma única alternativa para resolver o Pix, a gente está olhando as diversas alternativas que existem para resolver o Pix. Entre essas alternativas, nós estamos vendo, né, então, uma solução, né, digamos, em conjunto com a WIPO para o Pix, na parte de gestão de recebíveis, primeiramente. Então, essa gestão de recebíveis, ele é uma solução, depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês ali, ele é uma solução voltada para G5, né, para os sistemas do G5, do RPXT, na verdade, e a API do Pix, então, para os outros sistemas. Além disso, existe aí a adequação dos layouts de KNAB. Então, foram feitas algumas adequações no layout de KNAB para pagamentos. Agora, a equipe do RP está trabalhando também em ajustes para recebimento, para van bancária, e também alguns ajustes para integrar com os TEFs, né? Tanto no sistema de supermercados quanto no sistema de varejo, de gestão de lojas da Sênior. Então aqui, né, rapidamente aqui, só para vocês verem o que está sendo trabalhado. Então, dentro do HCM, né, existem algumas coisas que estão sendo avaliadas, né, KNAB também, chave, a questão dos impostos, eles estão também avaliando para ver qual vai ser o impacto disso. A equipe da Mega, né, está olhando também no RP de construção civil e também nos portais que eles têm junto com seus clientes. A equipe de logística está vendo o impacto da chave do Pix nos cadastros, também nos layouts de KNAB, então eles estão fazendo algumas adequações.
nos layouts. Na parte de fluxo de caixa também eles estão avaliando. O pessoal de supermercados, né, está fazendo uma adequação no PDV, então eles estão colocando lá na parte de conciliação. Eles também estão fazendo uma integração com o TEF, para poder receber o Pix pelo TEF. Aí tem a parte de pagamentos. E aqui o RP, né? Então, o que está sendo feito no RP, né? Ou no RP XT, digamos, da Senior. Então, tem a questão do armazenamento das chaves para fornecedor e clientes, a parte de pagamentos. Então, houve uma pequena alteração na interface de pagamentos eletrônicos para suportar o Pix. Está sendo feito um ajuste no layout para quem utiliza a van bancária da Nexera. E foi criado toda uma documentação para os clientes que usam layouts customizados de Knab poderem fazer essas adaptações. Também está sendo na parte de cobrança, então a gente está desenvolvendo uma solução junto com o WIPO para cobrança. Nós estamos também trabalhando aqui a parte de cobrança via van bancária e também trabalhando a questão dos layouts customizados também. Na parte de recebimento, então o recebimento está sendo trabalhado duas soluções ali bem importantes, que é via WIPO e via TEF. Aí os TEFs que o pessoal está trabalhando é o VSPAG e o CITEF. Muito bem. O que a WIPO está fazendo, né? A WIPO, então, ela está desenvolvendo a parceria com a gente está olhando 3 participantes aqui, a ZUP, a Juno, BTG, são que a gente está em negociação, que a gente está conversando. A ZUP é o que a gente começa com o ZUP, fazendo... a ZUP já é o nosso fornecedor para emissão de boletos, e ela também vai ser, nesse primeiro momento, nosso fornecedor também para o Pix. E aí a gente está trabalhando uma API para que o gestão de lojas possa se conectar com a WIPO e ela se conectar com a ZUP. E no caso também a gente está trabalhando via integrador para que possa suportar essa solução para o RPXT, que é G5, a tecnologia que você já conhece. Então a gente trabalha por um modelo de integração. Bom, essa aqui é a oferta que a gente está trabalhando na gestão de boletos, que ela se transforma agora em gestão de recebíveis. E basicamente o que vai acontecer é que a gente vai ter uma conta digital, né, uma conta interna dentro do RP, que é a conta de recebimentos, que ela vai concentrar todos os recebimentos de boletos, quando for um boleto com o portador WIPO, e quando for Pix, ela vai concentrar todos os recebimentos de Pix. Aqui existe uma dúvida, né, que as pessoas comentam, né? A gente então vai ter um boleto que vai ter o código de barra e o QR Code ao mesmo tempo? Nesse momento, o que a gente afirma é que não, porque para que possa acontecer isso, é necessário fazer uma integração entre o SPB, que é o responsável pelo processamento dos boletos, e o SPI, que é responsável pelo processamento do Pix. E essa integração ela tem que ser feita pela Febraban. Então, isso não é uma prioridade ainda na Febraban, eles estão trabalhando em outros assuntos, né? Mas se estuda, né, a possibilidade de, no futuro, a gente ter a opção do cliente poder escolher a liquidação, né, no mesmo documento, digamos assim. Mas nesse momento, o que está acontecendo é um título, por exemplo, que vai ser a hipótese que a gente está trabalhando, né, nesse momento, em relação à gestão de recebíveis, a pessoa ou a empresa vai escolher: esse título eu quero receber pelo Pix, ou esse título eu quero receber pelo boleto. Então, e aí o processo de liquidação vai ser feito conforme a escolha, né, no momento da criação. Aqui, para finalizar, né, eu trouxe um infográfico aqui para tentar mostrar aí como que vai funcionar o caso do Pix na parte de cobrança. É importante a gente comentar o seguinte, que o Pix de cobrança, ele foi dia 30 de outubro, ele foi definido como uma possibilidade já para ser implementado pelos participantes.
mas ele não é obrigatório. Então, o que está acontecendo, né? Os participantes eles estão focando primeiro em atender o que o Banco Central determinou como sendo obrigatório no Pix, para depois atender o Pix, a parte de cobrança. O que significa um Pix de cobrança? Que ele, além de fazer uma liquidação à vista, ele pode permitir a gente colocar juros, multas e descontos, e aí ele vai ficar muito parecido com um boleto. Então, eu vou poder fazer um agendamento de uma cobrança, e se essa cobrança não for paga em dia, então vai poder ser aplicado um juro ou uma multa. Então, isso ainda não está pronto, o pessoal está trabalhando, né, as instituições financeiras aí, participantes diretos e indiretos estão trabalhando para disponibilizar essa opção. O Banco Central já preparou, né, digamos assim, o alicerce para isso, mas tem que entrar na fila de desenvolvimento dos participantes para que isso fique disponível, né? Uma vez estando disponível, o IPO também vai disponibilizar para todas as pessoas as empresas que aderirem, né, que ativarem a emissão de boletos e PIX da WIPO. Então, como é que isso vai funcionar? Então, a gente tem lá um título que está dentro do RP, esse título ele vai ser enviado para o IPO. Se for um título PIX, então ele vai para a nuvem da WIPO, que se conecta com o nosso participante, e aí se conecta com o Bracem, gera o QR Code, e esse QR Code vem de volta para dentro do RP, que depois é enviado, como é enviado um boleto, ele também vai ser enviado para o cliente vai lá, vai receber lá o link de pagamento, ou o QR Code, para poder fazer o pagamento, ele vai entrar no Internet Bank dele, vai fazer o pagamento, todo o processo de liquidação vai acontecer, e isso vai cair dentro do RP. Caindo dentro do RP, acontece todo o processo de conciliação automatizado, então não vai precisar baixar extratos para poder fazer isso. E aí, dentro do RP, a pessoa vai ter uma conta interna, o IPO, que vai estar sempre sincronizada com uma conta digital de pagamentos. Esse que é o modelo aí que a gente está trabalhando. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Deixa eu agora tirar a apresentação, voltar para a minha tela aqui, encerrar aqui. E aí, vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, aí, o que nós temos de perguntas, né? A gente tem a primeira aqui, a primeira pergunta, que é: a solução do Pix no RP obrigatoriamente deverá ser operacionalizado com o IPO, ou o cliente CSN poderá cadastrar e habilitar o Pix com outra instituição financeira? Bom, o que a Senior está trabalhando? Ela está trabalhando com duas opções. Se o cliente quiser operar, né, com outro participante, ele vai poder operar, e neste momento a opção vai ser pelo arquivo KNAB ou pelo Avabancário. E aí basta daí, por exemplo, o Itaú, ele lançou o primeiro KNAB adaptado para o Pix foi do Itaú. Então, se o seu cliente quiser optar por usar o Itaú, ele vai poder utilizar. Aí ele vai customizar lá o KNAB, né, ajustar o KNAB para poder atender às obrigações do Itaú, e ele vai poder mandar o Pix para que seja processado no Itaú sem problema nenhum. Se ele quiser utilizar o modelo de integração via o IPO, aí nesse momento a gente vai ter daí uma única opção pela WIPO. Existe a intenção de a gente ter outras opções, mesmo usando a WIPO? Existe, mas nesse momento a gente está trabalhando com uma opção. Para colocar uma já está dando bastante trabalho. Então a gente vai focar em colocar uma opção, que é utilizando o parceiro ZUP, e aí depois a gente vai trabalhar as outras opções. Então o cliente ele tem essas duas possibilidades. Ou ele utiliza, né, o processo pelo Pix, utilizando o KNAB, e aí ele escolhe a instituição financeira que ele quer receber, ou a que ele já opera, por exemplo. Ou se ele quiser utilizar via o IPO, aí ele não tem o arquivo KNAB, não precisa do arquivo KNAB, e uma integração automatizada, e aí acontece daí dentro do RP, e aí ele vai utilizar essa forma de pagamento.
Bom, a integração ela está em fase de homologação agora, então a gente construiu as APIs para se comunicar com o parceiro, e agora a gente está testando essas APIs. Então esses testes eles vão acontecer aí nas próximas semanas, para que depois a gente possa daí ligar isso ao RP. Então ela está em fase de desenvolvimento ainda, está em construção. Nesse momento, né, as APIs de geração de QR Code, de pagamento, já estão desenvolvidas dentro da WIPO e a gente começa a fazer os testes. Sim, a nossa previsão é que até o final deste ano a gente já esteja testando em produção a forma de pagamento, né, utilizando o Pix na WIPO, integrado com o RPXT. Para que em janeiro daí a gente comece a colocar em produção nos demais clientes. Para os clientes que já têm a gestão de boletos, daí esse processo ele vai ser mais fácil, porque aí a integração já vai estar pronta, daí ele só vai ligar a parte do Pix e começar a operar. Claro que vai precisar de uma atualização do XT, do RPXT, porque esse é um trabalho que nós estamos fazendo em conjunto com a equipe do RP, e o pessoal do RP está fazendo algumas implementações também no RP, para que possa suportar algumas informações a mais que serão necessárias para que a gente possa operar também com o Pix utilizando o integrador da WIPO. Anderson, a WIPO já definiu os critérios de cobrança de serviços percentual sobre operação ou custo? Bom, aqui o que nós a gente está fazendo uma avaliação no mercado, o que eu posso afirmar para vocês assim, é que a tendência nossa será preço fixo. A gente está entendendo que o preço fixo, ele é mais, parece ser mais assim, uma prática mais equilibrada no mercado, assim, né? Principalmente para o tipo do cliente que a gente utiliza. Então, a gente está trabalhando com o preço fixo, e aí a gente vai divulgar nos próximos dias aí o valor que a gente está operando. Tá? A gente já está quase finalizando essa parte de precificação. E é interessante, assim, pessoal, entender o seguinte, que como a gente está bem na ponta, né, a gente precisou, primeiro, os participantes direto fazer todas as suas definições, implementar as suas APIs, definir as suas tabelas de preço, para que depois os participantes indiretos pudessem fazer isso, e a gente está conectado aí num participante indireto para que depois a gente pudesse fazer. Então, é uma cascata, né? Então, por isso a gente acabou ficando no final da fila, nós tivemos de aguardar aí uma série de definições dos demais participantes para que a gente pudesse também fazer. Sim, existem alterações nos layouts de pagamento, tá? Isso já foi providenciado, a parte de pagamentos já foi providenciada e liberada pela equipe do RP. Aí, se precisarem mais detalhes aí em relação a essas alterações que houveram, aí tem que conversar, a gente pode ver aí com a Ariadna para a gente marcar uma agenda com a equipe do RP ou com os consultores da Noroeste aí para poder esclarecer. Mas sim, houve alterações. Vai haver tanto nos layouts de pagamentos quanto nos layouts de recebimento. Pois é, essa é uma boa pergunta. Eu acredito que sim, mas eu não consigo afirmar com certeza. Essa é uma pergunta que eu vou ficar devendo, aí a gente tem que conversar aí com a equipe do RP para tirar essa dúvida de qual é a versão, a partir de qual versão as alterações da van bancária vão estar disponíveis, tá? Eu não consigo afirmar. Beleza. Então aí a Ariadne já deu um toque, aí o Thiago vai conversar. Temos mais alguma pergunta? Ok. O Ivo foi o nosso perguntador oficial aí, fez várias perguntas. O Ivo, quero te agradecer aí pela interação. É bem importante a gente
ter esse momento de interação. Bom, pessoal, se a gente não tiver mais perguntas, eu acho que a gente pode encerrar, né? A gente praticamente cumpriu aí o horário, deu 50 e tantos minutos de apresentação. Espero ter ajudado vocês aí com esse tema. Também quero deixar à disposição aí para que vocês possam estar acompanhando, né? Tanto através da Senior Noroeste Paulista, quanto dos próprios canais oficiais da Senior e da WIPO, né, as novidades aí que a gente vai estar disponibilizando do Pix. Eu tenho falado para as pessoas assim que o Pix, em novembro, ele abriu uma janela de transformação, então isso ainda vai levar algum tempo até que todas as ondas do Pix sejam implementadas pelo Banco Central e possa acontecer o rollout aí tanto para os participantes diretos, os indiretos e aí para os softwares de gestão, né? Então, haverá ainda muita água, ainda vai passar por debaixo dessa ponte aí até que o Pix se consolide, tenha a consolidação do Pix como um meio de pagamento aí para todo o Brasil aí, digamos assim. Então, ele vai acontecer aos poucos, né? O importante é que a gente esteja antenado, né, e também atuando nessa transformação, né? Não podemos ficar para trás, isso é bem importante. Muito bem, então, gente, muito obrigado aí pela participação de todos. Eu estou encerrando, então, a transmissão nesse momento. Até mais.